Começa agora, na TV Ondas de Maricá e Soul TV, Paredão da Opinião. Eles não perdoam. Você interage com nossos comentaristas que irão debater temas do dia: política, saúde, segurança, educação. Seja qual for o assunto, a qualquer momento você pode estar no Paredão da Opinião. Olá, muito bom dia! Chegou a sexta-feira, dia de programas muito interessantes. Nós gostamos de estar aqui com vocês, porque hoje é dia de opiniões, de assuntos que viralizaram na internet, de assuntos que se destacaram na semana. E também hoje, após o programa, tem a nossa Luz da Psicologia com ele, que está aqui conosco, Dr. Luiz Aibinder, tem Através dos Nossos Olhos, tem também programa de esporte hoje para você, Momento do Esporte, com Napoleão Nascimento, e um programa atrás do outro aqui na TV Ondas de Maricá, que você está assistindo através da sua TV Amazon, na sua Smart TV, Soul TV, MaxCloud, Roku. Também nós estamos na CX TV, agora um novo provedor para você. Nós estamos em todas as plataformas para você, na sua Smart TV, no conforto do seu lar, na palma da sua mão também, no seu celular. Participe, interaja, você pode ligar pelo 99532-7705. Envie um áudio, porque esse programa você pode enviar um áudio e dar a sua opinião, porque aqui é o Paredão da Opinião, que conta hoje com dois convidados. O doutor Luiz Aibinder, que já é cadeira cativa do programa, e, nós vamos falar com a doutora Cristiane Coelho, que é uma protagonista de um assunto muito importante que rolou essa semana, Nós teríamos a presença da doutora Thaís Lima Gava, que, infelizmente, por questões de saúde, não pôde comparecer ao nosso programa. Mas é assim mesmo, as coisas acontecem quando a gente menos espera. Mas o assunto, Odilon, fala o assunto. Calma. Primeiro, eu quero ouvir o bom dia do Dr. Luiz Aibinder. Bom dia, Dr. Luiz Aibinder, psicólogo há mais de 45 anos, Rádio Tupi, Rádio Globo e agora TV Ondas de Maricá. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Odilon, bom dia, Cristiane, bom dia a todos que nos assistem. Doutora Cristiane Coelho, protagonista de uma bela história. Será que vai gerar polêmica? Não sei, mas ela lá, toda bela. Onde a senhora está? Quem a senhora é? Qual sua formação? Seja bem-vinda, doutora Cristiane. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu acho que é uma história, sou suspeita para falar, mas uma história linda, uma história que vai inspirar muitas pessoas a buscarem o seu sonho, através da ajuda aí da medicina, junto com a ciência, com a fé, enfim. Eu sou ginecologista obstetra e atuo hoje em dia com reprodução assistida, Então, ajudo pessoas que querem ter um filho e têm alguma questão, alguma dificuldade, algum empecilho para que isso aconteça. E aí eu ajudo fazendo todo o acompanhamento, o diagnóstico e indico o tratamento mais adequado para que essa pessoa chegue mais rápido a esse resultado, Então, é assim que eu trabalho. Moro aqui em Niterói, atuo no Rio, mas moro em Niterói. Niterói é a cidade sorriso que fez essa mãe sorrir, a avó sorrir. Bom, a avó, vou contar para vocês agora, chega de suspense. A avó, gente, ela gera neto por meio desta médica que aqui está fazendo, ela que é também conhecida como, não sei se eu vou falar o termo correto, doutora? Médica fertileuta, Não sei se é isso. É isso mesmo? Pois é. Correto. Essa história que parece mais uma novela das 8, vem para cativar nossa atenção, sentimentos mais profundos. Inclusive, recentemente, essa semana, por isso o motivo de nós trazermos essa pauta nesse programa, foi o dia da vovó, dia dos avós, E o que aconteceu lá em Niterói? Aos 16 anos, a bancária Carolina Gomes foi diagnosticada com síndrome de... Qual é o nome, doutora? Síndrome... é um nomezão enorme. Meyer-Kusterhauser. Não sei se eu vou saber falar o nome. É síndrome de Konkitansky. Ou Coxtans. Doutor Luiz Aibinder, quiser me ajudar, é o nome, não sei se é alemão, que nome é esse?
Desconheço. Coxtanks, uma coisa assim. Uma doença congênita, vou explicar mais ou menos o que ela é, que ela gera limitações uterinas na pessoa, principalmente, né, para se gerar um filho. Hoje, com a maturidade chegando, Carolina começou a pensar numa adoção como uma estratégia. Mas aí é que são elas, né? Começou a querer adotar, começou a falar com o marido, o que a gente vai fazer, o que a gente não faz. Porém, ao surgir a oportunidade de alguém gerar o primogênito, ela pensou em várias possibilidades, menos na própria mãe. Pois é, gente. Ela tem um comentário dela que diz o seguinte, ela até mandou depois um vídeo, nós vamos ouvir, ver, acompanhar aqui o vídeo, né? Ela lembro que eu e o Juan, né? Juan, no caso, em várias opções que eles tiveram, né? Mas nunca a minha mãe era uma delas, por ter muita independência na rotina da mãe, que a mãe é uma pessoa proativa, mas, para surpresa dela, no Natal de 2020, a mãe chegou até ela e disse que poderia gerar o filho da filha. Tranquilamente, fazendo cair todo mundo no choro. Aí, gente, aconteceu isso. De acordo com Carolina, a emoção tomou conta daquele ambiente, pois sem esperar ela receber essa notícia, e o pai e o marido ficaram muito felizes com a decisão da mãe, Rosana. Depois disso, o próximo passo era encontrar um local que proporcionasse segurança e qualidade para ter o bebê. Foi daí que entra na história a doutora Cristiane Coelho, fertileuta de Niterói, que deixou a família da futura mamãe a par de todos os procedimentos e das próximas etapas, trazendo conforto e realizando os sonhos. Agora eu quero que a senhora diga, como é que foi essa história, doutora? Como chegou até a senhora? A senhora já teve outra experiência igual a essa com algum paciente? Conta rapidamente essa história da Carolina para a gente. Sim, não é tão incomum, né, a mãe ou a irmã, no caso da paciente ter uma deficiência uterina que não possa gerar, se oferecer para ser o útero, a gente chama útero de substituição, né, do bebê. Primeiro a gente faz uma avaliação bem completa para saber da viabilidade dos óvulos da Carolina, isso foi feito, espermatozoides do Juan, que a gente precisa formar o bebê através da genética dos dois, né? E aí, uma vez o bebê formadinho no laboratório, a gente avalia a Rosana. A Rosana é uma pessoa que, embora tenha 54 anos, ela é extremamente saudável, ela é super ativa. Quantos anos? Os exames dela eram 54. Ela gerou o bebê com 54 ou não? Exatamente. Tinha 53, se não me engano. Depois dos 50 anos, mais esse detalhe ainda. Sim. E Rosana é uma pessoa extremamente saudável, não são todas as pessoas que vão conseguir, né, gerar um bebê após 50 anos. A gente precisa de uma avaliação completa de saúde antes, né, para viabilizar o processo com segurança. Mas foi super tranquila, a gravidez foi tranquila, ela continuou trabalhando até o final. Então, com todo o acompanhamento, a coisa fluiu muito bem. Graças a Deus, foi tudo ótimo. Doutor Luiz Aibinder, nesse caso, né, a mãe, né, a avó gerou o filho para a filha. E após o nascimento dessa criança, geralmente, toda mãe, quando gera um filho, o afeto, o amor, né, isso é uma coisa incondicional, porque não tem como uma mãe que gera um filho não ter um amor de filho, né? Porque foi gerado ali, naquela barriga, 9 meses. O senhor, psicologicamente falando, após o nascimento dessa criança, pode gerar algum tipo de confusão psicológica na avó ou na própria filha, um ciúmes psicologicamente do filho ter sido gerado na avó? Porque é uma situação, né, complexa. Incomum. Primeiro, acabar com essa história de instinto maternal. Nem toda mãe ama um filho. Nem toda mulher que dá luz é mãe. Sabe? É uma relação bem diferente, dar à luz e ser mãe. É possível, a maioria dar à luz e é mãe. Mas muitas mães são péssimas, não querem saber do filho,
Não é porque tiveram psicose puerperal, depressão puerperal. Muitas pessoas são assim. A figura da mãe é muito santificada. Não vale para todos os casos. Vale para a maioria, felizmente. E não, No, não afetaria pode falar. psicologicamente? Uhum. No caso que a Cristiane relatou, eu acho que só multiplica o amor das duas pela criança. Uma porque queria muito uma criança, a mãe original, né, queria muito a criança e teve uma criança. E segundo, a avó que gestou aquela criança tem um amor de avó, que é imenso, e tem um amor de quem gestou aquela criança. Eu acho que essa criança foi duplamente abençoada. Doutora, a senhora concorda? Completamente. Completamente. O amor delas, desde a primeira consulta, e o Juan junto também, ficava bem claro isso. E elas passaram por avaliação psicológica, né? Todo casal que vai fazer esse procedimento, esse tratamento, passa pela avaliação psicológica. E elas sempre muito seguras do processo, muito unidas. O objetivo delas era união, se ajudarem para formar realmente a família que elas tanto queriam. Então, é uma história que realmente eu só vejo amor nessa história. É linda de verdade. É a primeira vez que a senhora faz esse tipo de procedimento entre avó e filha? Não, já tivemos outros casos, né, na clínica, mas é a primeira vez que eu vejo essa interação tão grande, esse comprometimento, esse carinho, e a primeira vez que eu acompanho até o final, porque eu fiz o pré-natal dela e tal, então eu acompanhei todo o processo anterior à implantação do embrião no útero e o pré-natal completo, então fiquei muito próxima delas, né? Em nenhum dos casos houve algum tipo de problema, todos transcorreram normal e até hoje o relacionamento entre mãe e filho e neto-filho é normal? Sim, sim. Eu acho que a relação da mãe com a filha é uma relação de tão puro amor, tão incondicional, que eu acho que talvez seja a pessoa mais indicada para fazer um útero de substituição seja a mãe. Já vi casos com irmã, às vezes a pessoa até cogita uma prima, mas eu acho que os casos onde você usa sua mãe para te ajudar nesse processo seria a coisa ideal que acontecesse com todos os casais, porque realmente eu acho que a mãe tem o comprometimento, o amor, aquela sabe, o sentimento mais profundo possível para ajudar essa pessoa para ter o filho dela. Então, acho perfeito. A senhora já sofreu algum tipo de preconceito nesse tipo de trabalho, religiosamente falando, por algum tipo de religioso, ou algum tipo de ativismo, ou algum tipo de pessoa que possa ter dito que esse trabalho não é um trabalho justo? Sofreu algum tipo de preconceito? Alguma vez? Não, pessoalmente não. Eu acho que as pessoas que têm algum tipo de preconceito sobre isso não recorrem ao profissional fertileuta, né? Eles acreditam que não precisam de ajuda da ciência caso tenham algum problema e que seria um desígnio que fosse, né, de Deus, de não ter filhos e tal. E aí mas não chegam até mim para falar sobre isso, né? Acho que ficam conformados com a sua situação ou partem para uma adoção, talvez, né? Quem busca meu trabalho é quem acredita que a ciência pode sim andar junto com a fé, com a medicina, para alcançar coisas que, de repente, sozinho a pessoa não está conseguindo alcançar, né? É fazer a sua parte para que Papai do Céu faça a dele, né? A maioria das pacientes falam isso, né? Eu vou fazer minha parte, eu vou me cuidar, vou me tratar, eu vou recorrer a tudo que for possível da medicina, mas o soprinho ali da vida final, a gente sabe que não é o ser humano que vai dar, né? Doutor Luiz Aibinder, não existe a menor chance, então, de que a criança, ao crescer, estiver na escola, quando for indagada sobre a mãe, Dia das Mães, vai a avó e a mãe, vai todo mundo, como é que foi, como é que é, ela vai saber, a mãe conta para a filha o que aconteceu, não conta, tem algum tipo de interferência no dia a dia da criança,
ao saber da história bonita, na minha opinião, linda, que aconteceu na vida dela, ou isso causa algum tipo de confusão? Isso varia de pessoa para pessoa. Eu acho que, de uma maneira geral, não causa confusão, não. Causa um duplo amor. Porque você, por exemplo, pode ser adotada, a criança adotada tem um profundo amor pela mãe adotiva, e isso não cria nenhum problema. Não vejo como fonte de problema, não. Também não precisa ficar divulgando isso para a criança. Não é necessário dizer que o útero foi da avó. A avó é mãe. Mãe ao quadrado, né? Se é que possa existir essa expressão. A avó é uma maternidade abençoada. É a mãe com açúcar. Bom, nós estamos já com os microfones aí, o telefone liberado, 21 99532 7705, desde o início do programa. Já começa a chegar alguns áudios aqui para participar e dar a sua opinião. Doutora Luciene, advogada, quer dar a sua opinião sobre o assunto. Vamos ouvir então, Matheus, a opinião da doutora Luciene. Olá, meu nome é Luciene Mourão, sou advogada, tenho o programa Pela Ordem Primeiro Elas aí na TV Ondas de Maricá, e eu queria falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão belo, tão bonito. E eu entendo que quando uma avó, ela deixa a sua filha gerar o neto dela dentro do seu ventre, é o gesto de amor, um dos gestos de amor mais bonitos que eu posso ver com relação a uma mãe. Uma mãe faz tudo pelo seu filho. E eu entendo que não interfere em absolutamente nada, muito pelo contrário. Eu entendo que essa criança vai ser gerada com afeto, com amor. Quando nascer, vai entender quem é avó, quem é mãe. E acho que vai ser uma família ainda com mais afeto, mais cumplicidade, mais respeito e admirável. Essa é a minha opinião. Pelo que a gente observa, muita gente vê que esse ato foi um ato de amor e não existe tanta crítica, né? A opinião pública concorda com isso. Agora, doutora, a senhora, como é o procedimento quando uma pessoa que não pode ter filho chega até a senhora? Quais são os primeiros passos dados para que se indique esse tipo de trabalho que possa ser feito na pessoa? Fala para a gente, a pessoa que não pode ter filho, onde é que ela encontra a doutora Cristiane Coelho? Qual é a conversa que vai ter com essa pessoa? Então, eu tenho o meu Instagram, onde tem a divulgação do meu consultório, meus telefones e tal, para me procurar, marcar uma consulta inicial. Qual é o endereço do Instagram? É doutora Cristiane Coelho. Doutora Cristiane Coelho, tá. Isso. E lá respondo perguntas diariamente também sobre essas questões. É bem fácil chegar até mim, o acesso é bem tranquilo. E aí, nessa primeira conversa enfim, se é uma mãe solteira ou se é um casal, qualquer tipo de pessoa que queira ter um filho, a gente faz uma entrevista bem completa sobre a saúde, sobre o passado, o histórico dessa pessoa, né? Conversa um pouquinho sobre o emocional também. E a gente pede uma série de exames para a gente identificar qual o problema, se é que existe algum problema. No caso da Carol, a gente já sabia o problema dela desde a adolescência, mas existem pessoas onde a gente não sabe o problema e a gente vai ter que identificar através dos exames, né, o que está acontecendo. E aí, quando é indicada a fertilização in vitro, que foi o caso da Carol, porque o bebê tem que ser formado no laboratório, é in vitro porque é no laboratório, né? A união, a fecundação não é normal dentro do corpo da mulher, a gente precisa adquirir o óvulo, adquirir o espermatozoide, unir esse óvulo com o espermatozoide no ambiente de laboratório. E o embrião fica na incubadora alguns diazinhos até ser colocado no útero da futura mamãe. Então, é um procedimento que hoje em dia revolucionou realmente a medicina reprodutiva. A gente tem uma taxa de sucesso muito boa atualmente, dependendo, claro, da idade da mulher, do diagnóstico, dos problemas, né, que possam acontecer. Mas, no geral,
40%, 50%, 60% dos casos a gente consegue um sucesso. E muitas famílias só conseguiram ser formadas através desse processo. Doutor Luiz Aibino, o senhor tem alguma pergunta para fazer, alguma indagação? É uma pergunta que se foge um pouquinho do tema. E quando é que o embrião passa a ser feto? Depois de 4 semanas? Então, o embrião ele vai para o útero da mãe em estágio de blastocisto, no 5º dia. Então, ele ainda é embrião, né? Ele está no estágio inicial ali das divisões celulares. Depois de 5 dias de divisão, em média, ele pode ser transferido para o útero da mãe. E aí depois, no desenvolvimento, se a gravidez der tudo certo, depois de 9 semanas é onde ele vira um feto, né? Ele passa do embrião para o feto, em torno de 9 semanas. Esse tratamento, Obrigado. esse procedimento é um procedimento diferenciado? É um procedimento caro ou de acesso a qualquer pessoa? A gente não consegue ser um procedimento popular, digamos assim, de ser acesso a qualquer pessoa, porque ele não é um procedimento do SUS, né? Então, não é uma rede que o SUS atenda, uma demanda que o SUS atenda. Envolve muitos profissionais, muita tecnologia, o material é todo importado, as medicações também. Então, não é uma coisa realmente que o SUS forneça e não é tão mais caro quanto antigamente, era muito mais caro, né, quando surgiu. E isso foi melhorando, a gente foi conseguindo as parcerias, mas é um procedimento que a pessoa precisa de um planejamento para fazer. Não é nada que... Como comprar um carro, uma casa e tal, você precisa de um planejamento. Ter um filho, eu acho que você também precisa de um planejamento. Então, quem não consegue por meios naturais vai ter que buscar um profissional, vai ter que se inteirar de todos os custos e realmente viabilizar isso de alguma forma financeira, né? Já que o SUS não atende. Esse aqui tem uma pessoa perguntando aqui, através do WhatsApp, Carlos, esse procedimento é aquele conhecido lá atrás como bebê de proveta? Exatamente. É a fertilização in vitro, bebê de proveta, porque é um bebê feito em laboratório. E ele complementou aqui. E quando se faz esse procedimento, quais são, como você garante a normalidade da criança sem qualquer defeito? Então, a gente pode fazer o teste genético antes de transferir o embrião para o útero. Existe esse teste para saber se o bebê tem síndromes, né? Agora, perfeição não é só síndrome. Uma malformação uterina, por exemplo, o bebê está se desenvolvendo no útero e algo que a mãe fez, ou uma droga que usou, um remédio que tomou, não formou o bracinho, por exemplo. Isso é inerente de cada gestação, né? O processo da fertilização não vai diminuir esse risco, é um processo da gravidez. O que acontece é a gente saber antes se existem síndromes. E aí, no caso, é o teste genético do embrião antes da transferência para o útero. Síndrome de Down é mais comum, mas existem inúmeras síndromes que podem ser avaliadas. A Carolina comentou que foi indicado vários lugares para ela fazer o procedimento, mas que ela gostou demais da senhora e do seu atendimento, né? Como que a senhora recebe essas pessoas? É um tratamento diferenciado de qualquer outro que a senhora tem no seu consultório? Existe uma anamnese diferenciada? Não, eu acho que em termos da anamnese e dos exames, não. Eu acho que o acolhimento é diferente, né? Depois que eu comecei a me especializar mais em tratamentos de reprodução, e acho que depois que eu fui mãe também, eu sou mãe de 3, eu acho que o acolhimento e você ter uma empatia pelo paciente, você ficar próximo de todas as etapas, o carinho com que você lida com a situação, talvez seja o diferencial, porque não é um tratamento que você possa ser só comercial, digamos assim, né? Você não está vendendo um tratamento, vendendo um bebê. Você tem que estar próximo do casal, entendendo todas as demandas ali, até emocionais, né, daquela situação, e acolhendo, e conversando, e dando respaldo, e respondendo dúvidas. Acho que talvez isso seja o mais importante para um médico fertileuta, né? O tratamento,
uma observação psicológica. A pessoa vai ao médico, o médico nem olha para a cara do paciente, escreve a receita, dá, não faz efeito. Se ele dá uma atenção para o paciente, a mesma medicação faz efeito. Esse acolhimento que a Cristiane está falando é fantástico. O Freud dizia já naquela época, Freud morreu em 1939, que ainda não tinham inventado melhor tratamento, melhor remédio do que palavras bondosas. Eu acho que ele tinha razão, aliado, claro, ao medicamento. Exatamente. É totalmente o que eu confio. Agora tem pessoas ligando, mandando o seu áudio pelo 21 995327705, mas antes, vamos ouvir então o que disse a mãe, né? E também, a mãe é Dona Rosana, né? Rosana, se não me engano, o nome dela. E a Rosana é a mãe da Carol, a Carolina e a Rosana. A Dona Rosana e a Carol mandaram um vídeo pra gente aí, as duas juntos. Vamos ouvir o que elas disseram. Olá, bom dia. Meu nome é Carolina. Bom dia, eu sou a Rosana. Estamos aqui hoje para falarmos da emoção que foi gestar o meu próprio neto. De proporcionar a Carolina a emoção de vir a ser mãe e realizar o grande sonho dela. No início foi assim uma surpresa para todo mundo, porque desde o início que descobrimos o problema da Carolina, a primeira opção dela sempre foi a prima dela, né, de gestar o filho dela. Mas com o passar do tempo, após descobrirmos que isso não seria possível, né, eu me ofereci para realizar esse sonho da Carolina. E desde o início, para mim, foi uma emoção muito grande. No início me preocupei, né? Porque quando eu me ofereci, eu fiquei preocupada por causa da minha idade. E ela ficou tão feliz e eu, ao mesmo tempo, feliz e preocupada se poderia realizar esse sonho dela. Foi essa uma coisa, assim, excepcional. Até falarmos com a doutora Cris, que foi uma grande parceira nesse empreendimento, e ela me tranquilizou em relação a isso. E após todos os exames, tudo deu certo, tudo correu perfeitamente bem desde o início. Então, era uma coisa assim realmente predestinada. Olá, bom dia. Aí, uma coisa predestinada. Ela falou uma coisa, né, doutor Luiz Abel? O senhor acredita em predestinação? Não, não acredito, não. Eu acredito de determinação, de escolhas. A coisa não estava escrito nas estrelas, no alinhamento dos planetas. Essa avó barra mãe, né? Tomou uma decisão maravilhosa, amorosa e justificou o duplo papel de mãe dela. Doutora Cristiane, a gestação após os 50 anos é um grande risco. Todo mundo comenta isso, né? Eu não tenho expertise para falar sobre. Mas a senhora não achou que foi muito arriscado? A senhora foi audaciosa em aceitar esse desafio de gerar um filho numa uma senhora com mais de 50 anos para realizar um sonho? Não são todos os casos que a gente realmente consegue liberar esse tratamento para a mãe, justamente por conta disso. Né? Alguns problemas de saúde, é comum que mulheres pós-50 já estejam em menopausa, já tenham problemas crônicos como hipertensão, diabetes, algumas doenças autoimunes, artrites, enfim, né? Artroses. Então, nem sempre a gente consegue que os exames estejam perfeitos e a saúde dessa mulher esteja perfeita para gerar. No caso da Rosana, o fator menopausa não interferiria, mas ela não estava em menopausa, ela ainda tinha ciclos regulares, né? Mas mesmo uma mulher em menopausa, a gente conseguiria fazer o tratamento. E o principal é que a saúde dela era perfeita, ela não tinha nenhuma comorbidade, ela não tomava nenhuma medicação, ela estava dentro do peso dela e ela passa por avaliações cardiológicas, enfim, todo um diagnóstico feito previamente para a gente ter segurança no processo. Mas realmente não é para toda a população, não são todas as pessoas onde a gente consegue liberar a gestação pós 50 anos, não.
Nós estamos vivendo um momento em que casais do mesmo sexo estão se unindo, né, e vivendo muito bem aí por muitos anos. A senhora recebeu já clientes ou pacientes homossexuais querendo gerar um filho dessa forma in vitro? Sim, tem sido cada vez mais comum essa forma de união e de formação de família entre casais homoafetivos, sim. A demanda é bem crescente, né, de uns tempos para cá. E da mesma forma como no caso da Rosana, os casais que me procuram são os casais que já estão juntos há mais tempo, têm muita certeza, muito amor, muita segurança também em querer formar família. Então, não vejo nenhum tipo de problema em relação a isso. E são casais que recebem essa criança de uma forma extremamente amorosa e feliz e seguem sua construção de família, né? Doutor Luiz Aibinder, no caso do casal homoafetivo, no caso, quando vem, procura uma doutora, gera um filho, e esse filho vai crescendo, ou filha vai crescendo, o senhor vê algum impedimento, o senhor vê alguma complicação psicológica, conflito no casal homoafetivo? Bom, primeira coisa, a criança abandonada, ela é fruto de um casal heterossexual. Então, isso já resume bastante. O casal homoafetivo, quando escolhe por amor. Não precisava ter aquela criança. Então, essa criança vai ser cercada de duplo amor. É confuso, porque os parâmetros da sociedade não é ter 2 pais ou 2 mães. Isso pode gerar alguma confusão no desenvolvimento emocional da criança. Mas como ela é acostumada desde criança, desde que nasceu, aquilo que você é acostumado se torna teu normal. Nós temos valores normais aqui, que em outras culturas, outras sociedades e outras épocas seriam anormais. Então, não vejo que vai ser um drama muito grande, mas essa criança vai ser duplamente amada. Certo. Agora, quando o senhor fala que pode afetar psicologicamente a criança, o senhor fala em que sentido? Na escola, nos Na comentários, escola, bullying? na escola, Dia das Mães, Dia dos Pais, vão 2 mães, vão 2 pais, sabe? Isso pode gerar nas crianças, porque o bullying se dá com crianças que são diferentes de alguma forma. A gordinha, que enxerga menos, a mais estudiosa, essas daí que são alvo de bullying. E, no caso, a criança que teria 2 pais ou 2 mães, ela é diferenciada. A criança não, a sociedade diferencia essas crianças e daí pode surgir bullying. E você sabe que as crianças são muito cruéis. A gente sabe que a gente São sabe que perversas. a gente sabe que a sociedade impõe essa normalidade aí, entre aspas, né? A gente sabe também que essa criança do casal homoafetivo vai ser criado com muito, mas muito amor mesmo. Às vezes até com muito mais amor do que uma mãe que a gente vê aí, vários casos de mães abandonando filhos para cima e para baixo aí, né? Mas, nesse caso, como que deve ser, psicologicamente falando, essa conversa com o filho ou com a filha do casal homoafetivo, doutor Luiz Aibinder? Com toda a sinceridade, chegar, olha, nós nos gostamos, eu e meu marido, seu pai, seu outro pai, ou sua mãe, nós nos gostamos. 2 pessoas do mesmo sexo não podem gerar filho, mas no nosso coração você é nosso filho. Sabe? Abrir o jogo com não mentiras, não enrolações e dizer a verdade. Porque essa verdade não dá para esconder há muito tempo. Aliás, as crianças são muito perceptivas. Esse negócio de mentir para a criança não funciona bem, não. E aí, doutora, nesse caso, a senhora reage de que maneira? Como é feita essa fertilização? É parente, é o próprio, quando no caso de pais, o casal homens, né, homossexuais, um deles fornece o esperma e é gerado aonde? Explica pra gente como é que funciona assim, no caso de casal homoafetivo.
No caso de casal homoafetivo masculino, um deles fornece os espermatozoides, eles precisam de um óvulo de doadora anônima, um banco de óvulos, e o bebê é gerado numa parente, de um deles até o 4º grau de parentesco, né? Então, a gravidez acontece num membro da família, que também tem que envolver muito amor por essa criança, por esse casal, da mesma forma como foi com Carol e Rosana. Tem que ser tudo baseado ali no amor e na cumplicidade dos familiares, né? Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Cristiane Odilon, se você Pode, claro, permitir. claro, à vontade. No caso, vamos supor, um casal masculino homoafetivo dá para uma parente até 4º grau para gestar a criança. Essa mulher que gesta a criança depois não quer a posse da criança, ou ela abre mão com tranquilidade? O vínculo que se forma com o feto não é extremamente forte? Na verdade, tem uma série de avaliações, né, até psicológicas antes, e os contratos. Então, juridicamente, essa criança está respaldada de ser do casal homoafetivo masculino, né? Ela não é da mãe que vai gerar, que vai ser só útero de substituição da parente deles. Juridicamente, ela não pode, nem poderia, né, entrar com nenhum tipo de processo para a guarda da criança. E isso só é liberado para acontecer depois que a psicologia entra em ação, avalia bem o caso e essa mulher entende. É uma mulher que geralmente já teve o seu filho, que ela está participando do processo para ajudar, né? Ela é só... Doutora, juridicamente existe lei que promulgada que proteja o casal homoafetivo de ser processado por ser pedido a guarda pela mãe por um motivo psicológico, até que eu pergunto para o doutor, que pode acontecer isso. Porque eu assisti um filme uma vez que o casal homoafetivo concedeu, arrumou uma barriga de aluguel, que era uma amiga do casal, eles foram fazer o procedimento, só que o casal homoafetivo tinha um ativo e um passivo, né? O ativo se apaixonou pela mãe. No Conselho Federal de Medicina existe uma resolução que regulamenta todos os processos envolvidos na reprodução assistida. Então, cada paciente que vai fazer o seu tratamento tem uma série de contratos, todas as partes envolvidas têm que assinar os contratos, onde fica tudo muito bem esclarecido, muito bem estabelecido. E eu nunca vi nenhum tipo de problema na reprodução assistida, em pessoas que vão buscar o tratamento, né? Isso é mais uma história de novela, porque na vida real, quem se propõe a ser uma barriga de aluguel para um parente homossexual masculino, ela está bem ciente daquela situação, né? O senhor concorda, doutor Luiz Aibinda? Respaldado pelo conselho, por contratos, então... Mas quem controla o coração, doutor Luiz Aibinda? E a emoção? Ninguém dá ordem para o próprio coração. Você se apaixona quando não quer, por quem não deve, desapaixona. A gente não dá ordem ao próprio coração. Eu tenho um caso interessante de uma cliente minha. Ela queria ter filhos. Não era casada, mas ela queria ter filhos. Ela tinha um amigo homossexual que deve ter feito um esforço muito grande para gerar um filho nela. Mas esse pai, ele foi totalmente omisso porque ele não tinha compromisso. Ele só gerou o filho e pronto. E a mulher ficou satisfeita estando grávida e dando à luz. É um caso interessante, porque seria uma fertilização em cama, não in vitro, né? Mas funcionou. E, doutora, a senhora nunca teve qualquer tipo de problema. Há quantos anos a senhora faz esse tipo de trabalho? Eu sou formada desde 2002, então tenho 20 anos de formação e trabalhando mais especificamente com reprodução assistida há 10 anos. E pelo menos os casais que eu avaliei, que eu participei do tratamento, que eu liberei para fazer o tratamento, nunca vi nenhum tipo de problema. De colegas meus também, de relatos, de conversa com amigos da mesma área,
a gente não vê isso na prática. As pessoas que buscam o tratamento, elas são bem orientadas, bem cientes de todo o processo, né? Não que não possa acontecer, mas as coisas Então a senhora bem atribui orientadas, isso à sorte ou que a senhora verdadeiramente tem como controlar isso? eu acho que os processos que são muito bem alinhados, muito bem explicados, com uma consciência grande, né, do que vão fazer, do passo que vão dar, eu acho que tem menos chance de acontecer essa mudança de pensamento posterior, né? Eu acho que Eu isso pensava vem... que isso poderia acontecer com relativa frequência, dada a Não, vinculação da gestante com o bebê. não, não, não Ainda vemos isso bem, em prática. Não vemos ainda isso bem, na... né? Porque seria uma guerra danada. Doutor Luiz Sim. Aibinder, como não há esse tipo de correlação? A gente vê isso 24 horas, cotidianamente, o amor de mãe por filho, o amor da gestante pelo filho, na barriga. Eu tive um caso aqui, que a gente viveu, que a mãe estava com a filha para se dar à luz, o senhor até conhece, a pessoa que era em comum aqui com a gente no trabalho, e ao 8º mês de gestação, ela passou mal, foi ao médico. Quando fizeram o exame, perceberam que a criança estava, o feto, né, estava morto, sem vida, o coração não batia. E descobriram também que o feto já estava há 30 dias já com essa situação, e ela não tinha percebido. E a pessoa entrou em parafusos, está em depressão profunda, causou uma série de problemas. Ela vivia o momento do nascimento daquela filha e tal. Como a senhora pode garantir que essas pessoas são cabeça suficiente, que as pessoas não sentem nada pelo bebê? É uma pessoa, doutor Luiz Aibinder, psicologicamente falando, isso é uma máquina, não é um ser humano, que não sente nada, não desperta nenhum sentimento, gerando aquele filho 9 meses, depois pegar o filho e entregar, toma que o filho é teu? Não, a expectativa de ter um filho... Aliás, a expectativa de qualquer prazer geralmente já é maior do que o prazer. Você espera em uma festa, você tem mais prazer na espera da festa do que propriamente na festa. Você quer comer uma comida gostosa. Enquanto você não é servido, o teu prazer pela comida é maior do que propriamente quando você come. Então, quando está na gestação, a expectativa envolvida com o prazer e com a felicidade é muito grande. E quando perde isso daí, é compreensível uma depressão. É um estado de luto patológico. A pessoa não esperava aquela morte, foi o oposto do que ela esperava. É uma baita de uma decepção. Daí o luto e, compreensivelmente, entrar em parafuso. Precisaria de um apoio psicológico para se recuperar. Mas não é que não ficaria sentida, mas não deprimida. Tem mensagem chegando aí, vamos lá, Matheus, próximo telespectador que quer mandar sua mensagem, vamos ouvir. Odilon, meu amigo, bom dia, professor Gilson. É sempre um prazer poder participar aí, né, dos programas, né, que eu sempre digo isso, né, que a imprensa é o dedo indicador da humanidade e faz com que as pessoas tenham conhecimento dos fatos que vêm ocorrendo. No caso em tela, eu particularmente não vejo nada contrário a isso. Eu acho isso uma demonstração de amor, já que a filha tinha uma limitação orgânica, não é isso? Mesmo que não tivesse, né? Eu entendo que isso é uma demonstração de amor. O importante é que essa criança seja criada com carinho, com amor, que possa se tornar uma pessoa de bem. Isso é que é o importante, porque dentro das leis naturais nós temos 3: o direito à vida, a liberdade e a justiça. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Obrigado, senhor professor Gilson Paixão. Oi, bom dia, me chamo Maria. Pode soltar. Pode ter mais uma? Não? Tá bom.
Tem aqui a opinião do professor Gilson Paixão. Então, a gente vê que, realmente, a senhora enfrenta... Nossa, por que deram tanto destaque e tanta repercussão nesse caso da Carol aí? Vitor, está aí? Eu acho que pelo fato dela, da Rosana, já ser mais velha e pelo fato da gente perceber que realmente existe, sim, uma forma de conseguir nosso objetivo se existe amor e existe a cumplicidade ali familiar. Então, eu acho que esse caso demonstra isso. Né? Ela poderia simplesmente ter adotado uma criança, mas não, ela quis Cristiane, que fosse o óvulo dela. Cristiane, você tem alguma estatística, alguma informação de quantas avós dão luz ao neto? Não É sei, comum? mas poucas, acho que poucas, né? Não, justamente pela idade, eu acho, pelas comorbidades normais, né? Pós 50, vamos dizer assim, acho que nem todas, não muitas são liberadas para o tratamento. Mas não saberia te dizer um número. Aí em Niterói, por exemplo, a senhora ficou mais conhecida ainda com esse caso? Eu não sei, porque eu já faço meus casos aqui há bastante tempo. Não foi o primeiro caso, talvez o primeiro que a imprensa tenha tomado conhecimento, mas hoje em dia os tratamentos de reprodução, eles estão na mídia, né? Eles estão cada vez mais frequentes, a população está ficando muito infértil no sentido de deixar para depois a maternidade, as mulheres estão tendo filho cada vez mais velhas, depois de 35, 40 anos, né? Elas são novas, a pele, a aparência, são joviais, mas os óvulos envelhecem. Então, cada vez mais a gente vê a necessidade dos tratamentos, né? Congelamento de óvulos, tratamentos para preservar a fertilidade antes de uma quimioterapia para câncer também tem sido muito procurado, porque o câncer vem aumentando muito também em jovens, né? Então, são inúmeras situações onde a gente vê uma necessidade da ajuda da medicina reprodutiva. Em nenhum caso que a senhora teve que interromper a gravidez ou fazer algum tipo de procedimento para impedir o prosseguimento da gestação, não? Não, a gente não pode fazer isso, né? O aborto não é permitido no Brasil, então a evolução da gestação ela segue de forma espontânea, não diminui a chance de aborto ou aumenta pela fertilização. Se aquela gestação não for à frente, é um aborto espontâneo. Se tiver algum tipo de deformidade também, for constatado isso, tem que continuar até o final. Sim, não é permitido o aborto terapêutico no Brasil. Isso não muda por conta da fertilização. Seguem as mesmas regras de uma pessoa que engravidou em casa naturalmente. E a senhora tem, obviamente, né, a gente já tem até informação aqui, que a senhora tem uma clínica de alta credibilidade e confiabilidade e de idoneidade aí na cidade de Niterói. A senhora é uma pessoa extremamente profissional. Para você que está nos vendo, não confunda de forma alguma o trabalho da doutora Cristiane com algum trabalho manipulado, controlado, que saia das 4 linhas aí de regras das leis para realizar um sonho ou não. É tudo feito dentro da lei, como ela mesma disse aqui, até mesmo todo o tratamento antes do procedimento é feito acompanhamento com psicólogos, é feito rodas de conversa, não é simplesmente chegou lá a avó e a filha, vou dar a luz da minha olhada, tá bom, senta aí, vamos fazer, tá, pega. Não, é um procedimento que exige um processo. Quais são as etapas, doutora, que são necessárias? Então, primeiro, a avaliação dos exames todos, né? Então, isso vai demorar aí uns 2 meses para acontecer. Depois, o estímulo dos ovários para a captura dos óvulos e a fecundação, num ciclo da mulher. E no outro ciclo, a gente prepara o útero para receber o embrião. Então, vamos botar aí uns 4 meses de processo. Aqui tem mais uma participante que chegou agora aqui no nosso WhatsApp. Doutora, bom dia, me chamo Jéssica, sou tentante. Acho que tem esse termo que é usado porque não é gestante, está tentando ter um filho. Sou tentante. Gostaria de falar para a doutora
que eu estou apaixonada por essa história e que em breve estarei iniciando o meu tratamento também. Ah, vai ser muito bem-vinda, muito bem acolhida, meu amor. Aqui tem mais uma pessoa que mandou um áudio, vamos ouvir, Marilene também, o último áudio, que a gente precisa encerrar o programa. Bom dia, me chamo Marilene. Eu faria isso sim. Eu geraria um bebê, eu emprestaria minha barriga, né? Para gerar um bebê, sim, se fosse, no caso de uma filha minha que fosse jovem e não pudesse ter filhos mais, ou nunca tivesse tido filhos. Então, eu emprestaria minha barriga sim, para um caso específico como esse. Agora, para uma pessoa de fora, uma pessoa estranha, é muito mais complicado. Eu acredito que eu não faria, não. Tá certo. Então, cara, sempre vai existir, né? Os prós e contras, porém, a gente observou que são mais prós do que contras nessa situação. A gente fica feliz, né? Porque, olha só, doutor Luiz Aibindo, o resultado do trabalho da doutora Cristiane, do amor da avó pela filha, e hoje gerou... Qual é o nome da criança, só se recorda? Doutora... Não ouvi. Oi? A senhora se lembra, se recorda o nome da criança? A Luca. Oi? O menino Luca. Oi? O menino se chama Luca. 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 A sua internet está travando, mas está acabando o programa. Vamos mostrar o resultado dessa inseminação artificial. É esse o nome? Como é o nome? Fertilização in vitro. Fertilização in vitro. Vamos lá e mostrar o resultado. Mostrem Luca, o Luca. Cadê o sorriso safado, mamãe? Cadê esse sorriso banguelo? Cadê? Cadê? Cadê o sorriso safado? Cadê o sorriso safado, mamãe? Cadê esse sorriso banguelo? Cadê? Cadê? Luz para a filha, estão todos felizes. E nós encerramos esse programa aqui, desejando à senhora muitas felicidades, que a senhora continue realizando sonhos, que a senhora continue sendo essa pessoa séria, essa profissional de alto gabarito, que a gente conheceu e tem orgulho de dizer que a senhora também é um orgulho para a medicina brasileira, né? Para os seus colegas de trabalho. Parabéns. Suas considerações finais. Gente, muito obrigada. Eu acho que divulgar a ciência aliada ao amor sempre tem que ser incentivado, né? As pessoas precisam de informações em meio a tantas notícias ruins que a gente recebe, né? Todos os dias pela imprensa e tal, que acontecem no nosso dia a dia. Quando a gente tem uma história de amor, a gente também precisa falar sobre isso, a gente precisa ter gratidão, né? Pela vida, por quem tem essa doação enorme de amor. Então, eu sou muito orgulhosa, muito feliz das minhas pacientes, do meu trabalho. E obrigada pela história linda que vocês ajudaram a divulgar também. Doutor Luiz Aibinder, muito obrigado. Vem aí o seu programa, né? Próximo programa é A Luz da Psicologia, que vai falar sobre o que hoje? Crenças limitantes. Crenças limitantes. Olha aí, doutora. Se a senhora tiver a oportunidade, assista, porque o programa vai trazer... Eu não consigo ser mãe. Olha lá. Foi visto que já não é mais uma crença tão limitante, né, Eu não consigo ser mãe, deixou de ser uma crença limitante, né? Através do seu profissionalismo, doutora. Doutor Luiz Aibinder, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e parabéns, doutora Cristiane, pelo seu maravilhoso trabalho. Pena que eu não lhe conheci quando eu estava lutando para ter filho, eu e minha esposa. Ficamos 3 anos nessa batalha. Valeu a pena, mas custou um Fusca. Um Fusca velho que eu vendi, mas valeu a pena.
Assim, chegamos ao final do programa Paredão da Opinião dessa semana. Você poderá rever na programação da TV Ondas de Maricá ou até mesmo se você acessar o portal ondasdemaricá.com.br. Lá tem o nosso canal Ondas Play, que você clica e assiste todos os nossos programas que você perdeu ao vivo. Fica lá no nosso portal para você rever. A doutora pode indicar para os seus amigos para rever o seu programa, a sua entrevista. É só ir no portal ondasdemaricá.com.br e lá tem o nosso canal Ondas Play. Clicou lá, vai lá no programa Paredão da Opinião e a senhora estará lá com a reprise do programa. Muito obrigado a todos. Vem aí a Luz da Psicologia. Um grande abraço e até a semana que vem. Você viu na TV Ondas de Maricá e Soul TV, Paredão da Opinião. Aqui, a sua opinião é importante. E eles, os nossos comentaristas, não perdoam. Paredão da Opinião.